Bom, vamos então chamar a nossa primeira convidada do dia, a Vitória Minato, que é analista da Bendorf. Olá, Vitória, muito boa tarde, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Olá, pessoal, boa tarde, eu que agradeço o convite, bora bater um papo então. Vamos começar falando aí do setor que você tem um grande domínio, né, que é o varejo. Há algum gatilho que possa destravar o valor para essas companhias com essas quedas ali do varejo nos últimos meses? Tem algum gatilho que você pode trazer para a gente aí para tentar destravar essas companhias? Ainda há esperanças no setor? Eu acho que todo mundo adoraria ouvir que sim, né? Ainda há esperança, mas acho que até puxando um pouquinho do que o Gani estava falando, o cenário macro ele está zero favorável para o varejo, né? Quando a gente olha para o Brasil especificamente, por algum motivo que eu ainda não consigo entender porquê, eu estava até falando com um economista e a gente estava debatendo esses dados. O Brasil vem apresentando alguns dados positivos, né? Durante 4 meses consecutivos, a gente teve uma alta nas vendas do varejo, a gente está tendo uma queda no desemprego, a gente teve um alívio da inflação e talvez não, né? A gente já projeta um alívio maior até o final do ano, justamente por causa do ICMS, né? Mas quando a gente olha o cenário global, a gente vê uma possível recessão nos Estados Unidos, a gente vê os efeitos do lockdown da China, por exemplo, que vão ser sentidos provavelmente só daqui a um ano. A gente tem a guerra da Ucrânia ainda. Então, quando a gente soma todos esses fatores, a gente tem um cenário de alta inflação e de alta incerteza. E isso, consequentemente, respinga na gente, né? Então, por mais que o cenário macro aqui esteja andando aos poucos, eu não vejo nenhum gatilho no momento que justifique uma grande alta no varejo, né? O que eu espero são repiques, né? A gente sempre tem esses momentos onde a bolsa retoma por algumas semanas, às vezes até meses, mas não em questão de fundamento. Eu acho que o segundo trimestre, por exemplo, vai vir mais forte. Eu estou ouvindo aqui o barulho de obra, se vocês conseguem ouvir, desculpem meus vizinhos, mas só voltando. Relaxa. Né? Eu estava até discutindo agora com outro analista que engenharia, o cenário de construção civil é um ótimo setor, agora que está bastante descontado também, a gente vê obra por tudo que é lado, né? Mas voltando ao varejo, o segundo trimestre eu espero que ele venha mais forte de várias empresas, né? São poucas que vão ter um segundo trimestre um pouquinho mais fraco, mas isso também já é esperado, porque o segundo trimestre ele é sempre melhor do que o primeiro, porque o segundo e o quarto, a gente tem esse efeito sazonal do varejo, eles são mais fortes, eles têm mais datas comemorativas e o resultado ele é melhor. Na comparação TAT, né? Na comparação ano a ano, a gente ainda teve um 2021 um pouco impactado pelos fechamentos de lojas ainda que teve em 2021, né, em abril ainda teve algumas restrições, então a base de comparação ela ainda é um pouquinho mais fraca, mas no segundo semestre em diante, eu já espero uma desaceleração no varejo como um todo, principalmente dessas empresas que sofrem mais com o cenário macro, né, Marisa, C&A, Renner, Magazine Luiza, Via Varejo, por aí vai. Então, como um todo, eu espero repique, sim. Por exemplo, agora a gente tem um direcionamento mais claro do nosso Banco Central sobre um novo aumento na próxima reunião. Então, se vier igual ao consenso, né, ou até abaixo o aumento, isso é positivo, então já impulsiona a bolsa para frente. Só que, assim, em questão de resultado, eu acho que a gente ainda sofre, principalmente ano que vem. Eu acho que do segundo semestre em diante, para 2023, a gente tem um cenário mais pessimista, tanto global como aqui dentro e, consequentemente, no varejo. Muito bom. Pois é, né? Os resultados, então, devem seguir aí, positivos aí, até o segundo semestre, né? Mas depois disso aí, a gente até falar, né? Corram para as colinas, né? Mesmo com as expectativas aí de crescimento revisadas aí para a economia brasileira. Mas a gente sabe que tem um cenário externo aí muito ainda deteriorado aí que vai prejudicar, deve prejudicar muito o mercado acionário brasileiro, né? O que seria então esse corram para as colinas aí, ô Vitória? Como que o investidor deve se comportar perante a isso, hein?
Então, eu acho que o investidor ele tem que fazer um ótimo stock picking num cenário como esse e não focar só no mercado acionário. A gente tem a renda, quando eu falo renda fixa, não é só títulos públicos, a gente tem debêntures, CRAs, CRIs, enfim, a gente tem um monte de produtos na renda fixa que estão pagando taxas muito boas, com um risco muito menor do que o mercado acionário. E quando a gente quer investir em mercado de ações, a gente não pode deixar de levar em conta esse cenário macro. Então, por exemplo, no varejo, a gente tem ótimas empresas que estão descontadas, que têm uma boa gestão e que têm resultados bons. Mas não é o melhor momento para se ter uma empresa de varejo no seu portfólio. E eu, como analista de varejo, falo isso com muita propriedade. Eu, agora, no momento, não tenho ações de varejo no meu portfólio, porque eu vou mudando a minha carteira de acordo com o cenário. Então, é escolher quais setores, né? Quais ações se beneficiam desse cenário macro mais adverso que é para o varejo, como elétricas, empresas de commodities, empresas que pagam bons dividendos. E, se quiser alguma empresa dentro do varejo, pegar empresas que se diferenciem de outras, né? Qual a diferença entre Magalu, Via e Americanas? Nenhuma, são empresas que fazem a mesma coisa, com exceções de mínimos detalhes, mas não tem nenhum grande diferencial competitivo, né? Então, a gente pega dentro do varejo Arezzo, Soma, que são empresas que não sofrem tanto com esse cenário, que são empresas que têm um diferencial maior e que surfam melhor esse cenário e, inclusive, apresentam resultados melhores, e elas tendem a performar melhor, né? Mas eu acho que fazer um bom balanceamento da carteira, ter mais renda fixa e fazer um ótimo stock picking, porque agora o cenário, e assim, às vezes nem adianta, né? A gente vê muitas empresas boas caindo muito e a queda não justifica, né? Simpar, por exemplo. Claro, tem toda essa questão do aumento de juros e tudo mais, mas para nós da Bendorf, Simpar está praticamente negociando de graça e é uma empresa que não é do varejo, né? É logística, assim, Movida, Vamos, Caminhão, então são setores da economia que performam diferente do varejo nessa situação e que estão baratas também, né? Então, resumindo, né, que eu falei, mas é justamente isso, um stock picking, focar na empresa e ter renda fixa também, que eu acho primordial num cenário como esse. Dona Moça, tudo bem? Oi, querido. Tudo bem. Não acordou 7 horas da manhã, não precisou acordar às 7. Não, mas eu acordei, eu assisti o 7h10, inclusive quando entrei na sala aqui, eu falei, ué, cadê o Cabral? Eu vi uma tosse no fundo, não, ele tá aqui sim. Então achou. Dona Moça, economia voltando, mais pessoas sendo contratadas com salário médio baixo, há uma chance de começar a diminuir motorista de Uber, 99 e etc. Como a Simpar vai se adaptar para isso? A Movida vai sentir, Localiza, esse povo todo vai sentir o fim dos aluguéis de Uber, ou a diminuição grande. Assim, eu vou ser muito leviana se eu te responder essa pergunta com muita propriedade, porque quem cobre Simpar, Movida, Vamos é o News, né? Tudo que eu sei é por causa do News, que é o analista que cobre esses outros setores, mas assim, eles têm muito da receita também de vendas de seminovos, né? E a gente não prevê no curto prazo o valor de venda desses imóveis sendo corrigidos. Então, é uma receita que aumentou durante a pandemia, porque a gente viu todo esse cenário de escassez de matéria-prima, de chips e de tudo mais que acabou elevando o preço dos automóveis, e a gente ainda vê esse cenário pelos próximos anos. Então, também é uma fonte de receita que a gente não projeta que vai cair. Enfim, tem vários outros fatores, e seria, de novo, levando da minha parte responder, mas a gente gosta bastante da empresa e a gente acredita que está descontada sim. Fechou. Vitória, tudo bem? Boa tarde, prazer tudo falar bem contigo. Olha só, você já meio que antecipou uma pergunta que eu ia te fazer, em relação aos setores mais resilientes para o atual momento, né? Você falou dos ativos de renda fixa, se eu não me engano, você falou de elétricas e commodities. Teriam outros setores, além desses que você citou, e alguma empresa do varejo também que seria mais resiliente? Você falou da Arezzo, né? Se teria também alguma outra empresa?
Assim, de setores, o que a gente gosta de fazer, né? A gente vê quais os setores que a gente acredita que performam bem, independente do cenário macro, então, principalmente de commodities, e aí a gente, claro, eu não vou nem entrar na questão de ciclo de commodities e tudo mais, senão a gente poderia ficar aqui falando por horas, mas, por exemplo, Gerdau, eu vou citar alguns nomes que, mesmo com todo esse cenário que a gente está vivendo, estão apresentando resultados bons, né? A gente vê Randon operando em capacidade máxima mesmo na pandemia, né? E é uma empresa que está sofrendo bastante quando a gente olha nas cotações da nossa bolsa, que a gente também não consegue entender, nossa, como que o mercado bate tanto em Randon com resultados ótimos que ela vem apresentando, né? Uma empresa de caminhão, basicamente. Randon, Gerdau, uma empresa de metalurgia, elétricas, né, que elas conseguem repassar a inflação, e aí quando a gente vai escolher empresas elétricas para compor a nossa carteira, a gente também tem que ter um cuidado na composição do EBITDA, né, de quantos por cento vem de geração de hidrelétricas, né, porque aqui no Brasil a gente tem todo esse problema de crise hídrica, então elas tendem a sofrer mais. Então, assim, escolher empresas boas, então eu sempre gosto de falar Simpar, que o Nils defende muito, então eu acabo defendendo Simpar, o que eu conheço eu gosto bastante. Gerdau, Banco do Brasil, a gente também, bancos, né, eles tendem a performar também bem nesse cenário de juros mais altos. Querendo ou não, a gente vê muitas pessoas falando, mas com a inadimplência alta, como é que o banco performa? Os bancos brasileiros, eles estão preparadíssimos para viver com inadimplência alta. A gente tem um histórico de crédito no Brasil, que o Gani e o Cabral podem falar isso muito mais, com mais propriedade do que eu, mas os bancos estão super preparados para qualquer nível de inadimplência que a gente vê aqui. Então, é pegar um pouquinho de cada setor, mas eu fico com elétricas e commodities no geral, né? Mas não segmentos que são tão sensíveis ao nosso macro, como construção civil, apesar de as empresas estarem bastante descontadas, ainda tende a sofrer bastante, né? Que nem o varejo. Mas dentro do varejo, que nem Arezzo, né? Você trouxe. É uma empresa que está apresentando resultados recordes. Se eu não me engano, dos 44 trimestres que ela tem capital aberto, 40 ela apresentou crescimento, né? É uma empresa que está se remodelando, então até então ela era basicamente de sapatos e agora ela está focando em vestuário. Ela quer até 2025, se eu não me engano, ser uma empresa de 50% vestuário, e vestuário tem uma margem maior. E é uma empresa que tem um ticket médio muito alto, né? Então são consumidores que não são tão atingidos pela inflação e por todo esse cenário macro, e eles continuam comprando. E é uma empresa que, como a moda como um todo, né, ela tem todo esse gatilho emocional de compra por impulso. Então, mesmo que eu não precise de um sapato, se tiver uma campanha de marketing bem feita, se uma influencer X usar aquele sapato, a minha tendência a comprar, ela é muito maior. Então, tem toda essa questão de compra por impulso. E dentro do varejo também, eu gosto muito de varejo farmacêutico, que eu falo que é como se fosse um hedge para o varejo em geral, né? Porque o varejo como um todo, a gente fala, né, ele sofre, mas não dá para colocar tudo na mesma cesta. Cada segmento do varejo se comporta de uma maneira diferente com esses indicadores macros, né? O varejo farmacêutico, ele ainda é regulado, então todo início do ano ele tem esse reajuste no preço dos medicamentos, onde grande maioria das vezes eles conseguem repassar a inflação, né? Então, eles cresceram mesmo em 2020, 2021, onde outros segmentos do varejo não estavam crescendo. Então, nesse sentido, eu gosto bastante de Panvel. Pouca gente conhece o case, mas a gente tem uma recomendação de compra. É uma farmácia não, né? Porque tem laboratório, tem atacado, enfim, mas que cresce bastante, tem uma ótima execução, e o varejo farma como um todo, né? Para se ter na carteira, eu acho que é o melhor tipo de varejo para se ter na carteira agora é o varejo farma, que seria como um hedge, né? Para o varejo como um todo. Muito bom. O que eu queria falar também com você, porque o que chama bastante atenção é esse crescimento da inadimplência, principalmente no setor de moda, no varejo, né, que acaba preocupando acionistas. Quase todas as companhias de varejo de moda possuem operações internas de crédito, como
E como que essas operações são afetadas pelo crescimento dos juros no país? Então, é uma ótima pergunta essa. A gente viu, sim, um aumento na inadimplência, principalmente no varejo de moda, mas aí é o copo meio cheio, o copo meio vazio, né? A Marisa tem o M-Bank, a Riachuelo, né, a Guararapes tem a Midway e a Renner tem a Realize. A C&A recentemente criou o C&A Pay, se eu não me engano, tem 5 meses só. Então, nem dá para falar muito, porque 5 meses de histórico é o equivalente a zero, praticamente, né, para a gente que faz análise. Mas o que vai mudar é a política de concessão de crédito e a gestão de cada empresa. Então, assim, se a gente olhar o impacto de verdade nos números, o que acontece? Vou usar números fictícios aqui, mas com o histórico de pagamento, porque a gente também tem que pensar que essas financeiras têm mais de décadas, né? Tem muitos anos. Então, elas têm todo um histórico, não é a primeira vez que elas passam por um período de juros altos, não é a primeira vez que elas passam por inflação alta. Então, elas também já estão preparadas para lidar, apesar de ter sido, sim, inesperado esse aumento muito rápido, né, da nossa taxa de juros. Mas, o que acontece? Se no histórico ela tem, por exemplo, 100 milhões de reais em vendas que estão atrasadas, né? 100 milhões de reais estão em atraso já essas vendas. E, historicamente, 10% perdeu, é inadimplência, né? Não vão ser pagas. O que elas fazem? Elas pegam esses 10 milhões que elas estimam que não vão ser pagos e colocam como despesa no DRE. Então, é uma provisão, né, que a gente chama, uma provisão de perda. Então, o que acontece? Isso acaba impactando negativamente o EBITDA da financeira e o lucro, e, consequentemente, do consolidado, né, da Renner ou da Riachuelo, enfim, da empresa como um todo. Mas, caso futuramente ela consiga reaver esse valor, volta no próximo trimestre como uma reversão, né? Daí seria um ganho positivo. Antes a gente teve uma provisão negativa e um ganho positivo. Então depende muito de qual vai ser a política de crédito da empresa. Ela vai querer continuar dando crédito como se nada tivesse acontecendo, ou ela vai segurar um pouco, porque a gente tem que entender também que, vou pegar o exemplo da C&A, né? Antes de criar o próprio braço financeiro, que era a C&A Pay, ela tinha uma parceria com o Bradesco, que era o Bradescar. Nenhum banco está querendo ficar dando crédito a rodo, assim, né? Vou dar crédito para todo mundo, não sei o quê. Não, né? O banco tem uma política muito rígida para conceder crédito. Então, acabava que o braço financeiro, entre aspas, né, da C&A, não alavancava o varejo, as vendas de roupas. E é para isso que serve o braço financeiro de uma varejista. É o consumidor ter acesso fácil ao crédito dentro da loja para comprar na loja. Então, vai de novo da política de crédito de cada empresa. Quer conceder crédito para estimular a venda? Ok, provavelmente vai ter uma provisão maior, um lucro menor, né? Provisão de perda. Ou não, vai conceder menos crédito, talvez tenha menos receita e menos provisão. Então, vai muito de empresa em empresa. E da outra ponta, elas também ganham com receita de juros, né? A Riachuelo, por exemplo, ela concede empréstimos, então ela tem toda essa receita de juros e tudo mais. Então, é meio que um net, né? Vai depender mesmo da política de gestão de cada empresa. Mas elas são, sim, afetadas, mas também... no cenário macro num todo, né? Vai vender menos, o consumidor vai consumir menos, mas talvez o fato dele pegar um empréstimo na Riachuelo ou pegar um crédito para comprar na loja da Renner acabe dando um alívio no resultado da empresa. Moça, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Auxílio até para quem quer atravessar a rua. Auxílio caminhoneiro, auxílio vale, auxílio o cacete A4. É bom para o setor de varejo e para qual local do setor de varejo? Ou nenhum? Você sabe, Cabral, que eu estava vendo a última sondagem da FGV e o consumidor está falando que com o auxílio,
com a antecipação do FGTS e do 13º, está preferindo quitar a dívida a consumir. Então, o efeito que a gente via antes, de quando a gente tinha esse alívio, né, mais dinheiro em circulação e impulsionava as vendas, eu não acho que a gente vai ver isso agora, infelizmente. Então é boa para aquela concorrente da Serasa, meu Deus, que tem ação em bolsa, Boa Esperança, não, Fugiu. Boa. Você sabe quem eu falo, né? É uma empresa dessa aí de inadimplência. Pô, ela vai ser mega consultada, ela vai ganhar dinheiro. Esperamos, né, que o pessoal pague as dívidas, senão fica meio complicado. Agora, é bom para banco também isso, né? Porque você já falou que o banco, né, que ele já tem essa expertise. E o banco no Brasil também já está meio acostumado a lidar com inflação, né, Vitória? Em relação aos bancos americanos, né? Exatamente. Aqui os nossos bancos estão muito mais preparados para esse cenário de caos do que lá fora. A gente pode pegar como exemplo 2008, né? Sim. E aí, algum banco que vocês destacam, assim, que poderia surfar melhor essa recessão? A gente gosta bastante de BPAC, né? Pactual e Banco ABC. Boa Vista. O Banco ABC é o que tem a menor inadimplência, né? Quando a gente quando a gente compara todos os outros. E, inclusive, eu acredito que é o que melhor performou também em termos de cotação, né? Mas a gente gosta bastante de Banco ABC e BPAC. BPAC é vida, mano. E não de BID, Nubank, esses bancos não... a gente não gosta. O Cabral adora. A única coisa que eu juro, eu gosto muito do teu trabalho. Muito. Mas eu não entendo esse amor por vendedora de chocolate, mano. Como assim, vendedora de chocolate? Panvel. Que Panvel vende remédio também. Pô, Cabral, que é isso? Você já foi pra... Pô, que aí é local, né? Pô, Rio Grande do Sul, não sei o quê, mas, pô... Não, eu te convido, Cabral, vem comigo. Abre os resultados de Raia Drogasil, de Demil, de Panvel, de Pague Menos, e olha, é muito diferente. Eles têm uma gestão da operação muito boa, eles crescem ano a ano, eles expandem sem perder margem. Eu sou zero clubista, mas vai lá no Sul para você ver como é que é o atendimento da Panvel. As pessoas, elas não vão na farmácia, elas vão na Panvel. Se por algum acaso elas passarem na frente de outra farmácia e quiserem entrar, elas entram. Mas eu vou na Panvel. Mas, eu falo brincando, mas realmente os melhores números entre todas as farmácias. Eu ainda quero ver quem vende mais chocolate, Panvel ou Americanas, mano. Americanos. Não sei de onde você tira que vem Panvel. Porque toda Panvel que eu conheço tem uma gôndola gigantesca só de doce, maluco. Em Porto Alegre, então, é uma beleza. Você vai assim, a gôndola só de doce, só falta vender do lado pasta de dente. Não, mas é doce saudável, não é? São aqueles docinhos integrais. Tem bastante, entendeu? Tá bom. Não é chocolate. Rola um alpino, mano. Mas também, se você for parar para pensar, é bom, a pessoa compra bastante chocolate e depois tem que comprar remédio para diabetes. Pô, então, aí pasta de dente é um kit completo, mano. Né, para evitar a cárie. Então, pô, é tudo pensado, entendeu? Entendido. Muito bem. Bom, Vitória, e essas companhias, né, diferentemente de bancos, não tem tantas ali formas de captação barata de capital que aumentam ainda mais o custo de crédito e também os riscos de inadimplência. Eu queria que você falasse um pouco sobre as operações de companhias como Riachuelo, C&A. Nossa, tá muito ruim a furadeira aqui atrás. A reforma é na sua casa ou no vizinho? No vizinho, mas parece que é na minha cabeça. Meu irmão, o meu prédio tá trocando o chão, porque deu infiltração. É britadeira, acho que até de madrugada. Os caras dão 8 horas em ponto, por isso que eu tô acabando 7, 10, 8 horas.
Não é porque eu quero. Aqui começa uma britadeira enlouquecida, mano. Nossa, tá muito alto. Eu vou até pedir pra Isa repetir a pergunta, porque quando ela começou a falar, começou aqui no meu ouvido. Tá me ouvindo? Puder repetir a pergunta, Isa? Aí eu não tô, meu ponto morreu. Eu não Sim, ouvi. sim. Repetir a pergunta. Volta ali o GC que a gente... Eu queria que você falasse um pouco sobre as operações da companhia, como o Riachuelo e C&A, né? Porque, diferente de bancos, ali não tem tantas formas de captação barata de capital que aumenta ali o custo de crédito e também os riscos de inadimplência, né? Eu queria que você falasse um pouco de C&A e Riachuelo. Então, C&A, eu acho que é um dos casos com mais risco no varejo e também com mais upside, né? A gente tem um histórico da companhia não muito bom, é uma empresa que por muitos anos ela vem dando prejuízo, agora principalmente no meu modelo, né, o projeto que ela vai dar prejuízo esse ano que vem, porque é uma empresa que a gente tem que pensar que até 2019 ela era uma empresa de capital fechado e uma empresa familiar, né, então ela não tinha estímulo para crescer. Agora, com o capital aberto, ela tem toda uma gestão nova, ela tem executivos novos e acaba que ela está correndo atrás do prejuízo, que nem eu falei no 710 com o Cabral, ela conseguiu fechar o gap operacional com a Renner e Riachuelo, fechar não, né, mas diminuir o gap operacional num tempo recorde. Por quê? Porque ela simplesmente teve que fazer isso. O mesmo movimento a gente viu acontecer com Via e Magalu, né? O gap operacional entre Via e Magalu era muito grande, e na pandemia a Via correu atrás do prejuízo. Então, C&A, ela ainda tem que se provar, né, mas é um case que tem muito upside, principalmente agora com o C&A Pay, que é a financeira, que provavelmente vai destravar muito valor, porque antes a gente não tinha esse incentivo do Bradesco, com o Bradescar, de alavancar as vendas do varejo. A gente vai ver isso provavelmente com o C&A Pay. Inclusive, eu estava falando com o RI da empresa, e a gente já vê o número de pessoas que usam C&A Pay gastar cerca de 40% a 50% a mais nas lojas da C&A. Em questão de Riachuelo, assim, também é uma empresa que pode-se dizer que está descontada, mas aí a gente vai que quase todas as empresas da Bolsa estão descontadas com as grandes quedas que a gente teve, mas não é uma empresa que eu vejo com bons olhos, no sentido de que é uma empresa que tem uma governança corporativa meio duvidosa, que eu digo 85% da empresa está na mão da família, eles têm muitos focos diferentes, eles queriam fazer que a Midway financeira virasse um grande banco e tivesse, não lembro qual oferta de produto que eles queriam ter, que o Banco Central ainda não aprovou, não sei se vai aprovar. Tem a gestão de shoppings, tem a Carters, que é a marca de vestuário infantil, tem a Riachuelo Casa, então eles têm vários focos diferentes. A gente sabe também que a Riachuelo não é o grande foco do Flávio Rocha, que já concorreu à presidência. Então, assim, é uma empresa que operacionalmente, em grande parte dos indicadores, ainda é superior à C&A e inferior à Renner, que, claro, a Renner é a melhor do setor, a gente nem precisa discutir isso, mas também não é uma empresa que eu vejo com bons olhos, no sentido, eu acompanho, mas não me brilha os olhos para ter uma recomendação de compra ou qualquer coisa do gênero. Já a C&A é uma empresa, de novo, que tem grande risco, porque ela tem que se provar, ela tem que mostrar resultado, mas também que tem um maior upside. E eu acredito que o mercado amassou demais o papel e não consegue entender a diferença da C&A pré-IPO e a diferença da C&A pós-IPO, que mudou muita coisa, tanto na operação quanto na gestão. Então, entre as duas, C&A e Riachuelo, eu ficaria com C&A, mas sempre cuidando o risco do case e o cenário macro, que provavelmente C&A ainda vai patinar muito mais do que já patinaria normalmente, né? Porque, inclusive, está revisando a abertura de lojas. Antes o guidance era 25, agora está em torno de 10 e 15, muito também por causa do cenário macro, que não estava previsto.
Então, se atentando ao cenário macro e aos riscos do case, é um case que eu vejo com bons olhos, mas aí é para 2, 3, 4 anos, né? Não dá para esperar que CA vá dobrar, triplicar de valor em 1, 2 anos, né? É um case que ainda tem que se provar ao longo do tempo. Eu só acho o Riachuelo caro pra caramba. 300 conto um casaco de criança tá de brincadeira com a minha cara, mano. Mas eu te falei isso, né? A coleção de inverno geralmente é importado, então tem toda a questão de frete, dólar, o custo é maior, então eles não conseguem reduzir tanto o preço e a margem, né? E claro, né, a gente sempre pode optar pelos players asiáticos, você vai conseguir um casaco por C&A, né? C&A bem mais barato e é no mesmo andar do Chapéu Dourado, você não precisa nem mudar de andar, pegar a escada. C&A é que tem o menor ticket médio e muito se falou, né, quando começou isso de cenário macro adverso, pandemia, que C&A ia ser a que mais ia sofrer, porque tem o menor ticket. Só que agora a gente vê que as pessoas estão indo para a C&A justamente porque é o menor preço, né? As pessoas que consumiam na Riachuelo e na Renner e Marisa até tem o menor preço, mas quando a gente pensa em questão de coleção e de tudo mais, Marisa não é muito boa nisso. Então, as pessoas que consumiam nessas três, elas estão optando ir para a C&A porque a mesma polo, onde na Renner é R$ 49,90, na Riachuelo é R$ 39,90, na C&A você encontra por R$ 29,90. Você vai abdicar de um tecido de maior qualidade, mas num cenário onde você precisa do mais barato, você vai para o mais barato. Pô, uma criança faz assim 2 invernos, pô. Exatamente, né? Você vai comprar um casaco caro para o seu filho que vai usar 2 meses? Pra quê, né? Pra quê? Não, nem pensar, mano. E uma é maior do que a outra, ainda repassa para menor. É isso, senhores. Mais alguma questão? Muito bom. Eu só quero saber uma coisa. O seu atual ambiente que você se encontra, você acha que é vingança da Magazine e da Via Varejo essa furadeira? Cara, pode ver que parou o barulho. Tá acabando a entrevista, parou o barulho. Você quer apostar que eu vou fechar aqui a aba e vai acabar tudo? Me manda o WhatsApp depois para dizer se é ou não, eu aviso aqui. Não vai me chamar com certeza. Você vê Varejo e Magalu, fica falando mal delas, dá nisso. Não, eu acho que é mais Magalu, né? Porque Magalu cai. Eu ainda falo que não é para comprar, então provavelmente é Magalu. Mas o importante é que a mensagem foi passada e muito bem passada. Obrigado, Vitória, pelas informações. Vitória Minato, aí, analista da Bendorf. Ia falar alguma coisa, Gani? Não, eu ia falar, a gente entra em Magalu quando tiver quanto? 50 centavos, ô Vitória? Ah, por aí, né? Quando tiver perto de virar um pozinho, né, Cabral? Aí dá para entrar. Foi a maior alta histórica da Bolsa e a maior queda também, né? Um vale, assim. Ah, é. E cai, e quando você vai fazer a conta, não tá barato, só porque caiu, né? Perfeito. Quem bate 60 centavos primeiro, ou IBR3 ou Magalu, né? A 8 é 55 centavos. Dá pra fazer um bolão, eu nem sei quanto que tá Magalu hoje. MGLU 3. Deve estar R$2 e, vou chutar, e 30. MGLU 3 está 2,43 e 8,55 centavos. Vê quem chega em 60 centavos primeiro. Ai, Cabral, muito bom. Ó, e o barulho parou. Silêncio. Não, parou. Agora, se vocês quiserem, a gente pode refazer toda a entrevista, a gente repete tudo, não tem problema nenhum, e daí vai começar a furar de novo. O barulho vai vir aqui daqui a pouco, que o Cabral agora que tá falando mal. Tá certo. Valeu, então. Falou, moça. Vitória, Abraço. obrigado, viu? Ótima Valeu, tarde. pessoal. Abraço. Tchau, tchau.